Olá pessoal, tudo bem? Essa é a videoaula 1, referente à tabela dinâmica no Excel 2010. Esse curso está dividido em 3 videoaulas e nesse primeiro momento estaremos abordando a introdução à tabela dinâmica. Veremos algumas novidades implementadas no Excel 2010 para a tabela dinâmica, sendo preencher rótulos em tabela dinâmica, filtragem melhorada e segmentação de dados, e também veremos o recurso mostrar valores como. Vamos ao Excel. Bom pessoal, essa é a nossa tabela base para gerarmos um relatório dinâmico. Trata-se de uma tabela simples, com 7 colunas e aproximadamente 1.600 linhas. Tá? Existem alguns critérios para se gerar uma tabela dinâmica. A sua base não pode ter nenhuma coluna sem título e também não deve haver célula mesclada na sua tabela. Propositalmente, antes de clicar em gerar tabela dinâmica, eu vou selecionar aqui a célula B4, que faz parte de toda a tabela. Eu poderia clicar em qualquer uma outra célula dentro da tabela. Seleciono a guia inserir ou aba inserir, tabela dinâmica, e o primeiro item aqui, tabela dinâmica. Notem que abrirá uma telinha, onde eu devo preencher alguns campos. A primeira opção, selecionar uma tabela ou intervalo. Por eu ter clicado já dentro da tabela, o Excel já me trouxe toda a tabela como base para gerar a tabela dinâmica. Existe a opção também de escolher uma fonte de dados externa. Então você pode vincular essa tabela dinâmica a um banco de dados. E a terceira opção seria onde devo colocar esse relatório dinâmico. Então eu vou clicar, vou cancelar aqui para dar um exemplo para vocês. Se eu tivesse clicado fora aqui e tentar gerar a tabela dinâmica. O que acontece é que o Excel não tem referência da tabela. Então eu teria que clicar aqui e selecionar toda a tabela para gerar a base. No caso aqui eu selecionei só algumas linhas, só para vocês observarem que a tabela dinâmica seria gerada apenas com esse intervalo. Então eu cancelo aqui, deixa eu selecionar toda ela. Pronto, eu tenho todo o intervalo da tabela selecionado para gerar o relatório dinâmico. Então o próximo passo é selecionar onde irei colocar essa tabela dinâmica. A gente vai optar por uma nova planilha para trabalhar de forma mais prática. Então vamos lá, ok. Pronto, foi gerada uma nova plan automaticamente e eu tenho 2 campos aqui novos. O primeiro campo é o campo de layout da tabela dinâmica, é aqui que a tabela dinâmica será gerada. E eu tenho a lista de campos da tabela dinâmica. Notem que os campos disponíveis nessa lista são os títulos da nossa tabela base. Por exemplo, vendedor, nome do cliente. Deixa eu ver aqui. Vendedor, nome do cliente. Bom, na lista de campos, pessoal, a gente vai trabalhar primeiramente rótulos de linhas e valores e depois filtros e rótulos de coluna. Vamos então gerar um relatório dinâmico. Vamos descobrir quanto cada vendedor efetuou de venda. Então eu seleciono vendedor. Noto que o relatório já está sendo gerado aqui. E em seguida eu clico em vendas. Eu tenho aqui um relatório rápido de quanto cada vendedor efetivou de venda. Bom, aqui vocês viram que o campo vendedor foi para rótulo de linha. E o campo vendas foi para valores. Isso porque o campo vendedor não possui valor numérico, ou seja, não há números nesse campo, na nossa tabela base. Já o campo vendas possui valores. Então o Excel já interpretou esses dados e alocou nos locais corretos. Tá? Então assim, eu vou gerar um outro relatório agora. Vamos adicionar aqui o estado. Observem que a tabela dinâmica já foi gerada por vendedor e por estado. Então aqui, pessoal, tem uma gama de opções de relatório. Eu posso gerar por produto, por vendedor e por produto. Então eu tenho por vendedor e em seguida por produto. Isso é o valor gerado, valor vendido, tá, pessoal? Posso tirar aqui
Eu posso tanto tirar, clicar, segurar e arrastar e soltar aqui, ou posso simplesmente desmarcar também. Ok. Aqui agora eu vou gerar para o vendedor para cada cliente. Observem que é gerado um subtotal. Nesse caso o subtotal está acima. Vamos fazer um outro relatório aqui. Por vendedor, por cliente e por estado. Pronto. Esse layout pode ser trabalhado. Então a gente vai selecionar aqui. Observem que existe uma aba exclusiva para a tabela dinâmica. A gente vai clicar aqui para vocês verem ela. Eu clico aqui e tem opções e tem o design. Então eu vou trabalhar o design desta tabela. Vamos utilizar aqui a opção layout do relatório. Então eu clico aqui. Temos 5 opções. Nesse primeiro momento eu vou pedir para mostrar em formato de tabela. O que aconteceu? Ficou no formato de uma tabela. Eu vou pedir para eliminar os subtotais. Então eu venho aqui em subtotais. Vou mostrar subtotais. Então ficou num formato mais fácil de visualizar. Já vou mostrar para vocês uma novidade do Excel 2010. Essa opção não há na versão 2007 nem na versão 2003. Então você clica aqui no layout do relatório e seleciona repetir todos os rótulos de item. Então, vamos clicar aqui para ver o resultado. Ocorre que os dados se repetiram. Ficando melhor para visualizar, ou se você quiser depois copiar essa tabela e jogar para uma outra plana, você vai ter uma formatação melhor. Se eu quiser tirar, eu clico em layout do relatório. Então eu clico em não repetir os rótulos do item. Então essa é a forma como a gente conhecia a tabela dinâmica. Eu tinha um espaço aqui. Visualmente eu sabia que esses dados referem-se a esse vendedor. Mas foi aprimorado, né? Tabela com essa nova opção. Com essa opção você só vai ter no Excel 2010. É uma das novidades do Office 2010. Observe que ocorreu também quando eu selecionei essa opção de repetir, ele também repetiu aqui o campo da coluna B também, no nome do cliente. Isso aqui é uma repetição. Ó. Se eu tirar, ele não vai aparecer. Então, visualmente, a gente sabe que esse campo, que essas informações referem-se a esse cliente. Mas com essa melhoria, eu acredito que ficou bem mais prático. Seleciona. Posso tirar também a qualquer momento. Estado. Posso inverter também. Vamos pegar o estado aqui. Colocar no início. Bom, agora eu tenho por estado, por vendedor, por cliente e por valor vendido, a soma dos valores vendidos. Então, pessoal, você tem aqui, você pode responder a várias perguntas aqui com esse relatório. A ideia do relatório dinâmico é de responder perguntas. Por exemplo, eu quero saber para qual estado eu vendo mais. Então eu seleciono apenas o estado e os valores. Então, automaticamente eu tenho. Eu quero saber qual vendedor meu está sendo mais eficiente ou está vendendo mais. Então você tem aqui. Então você começa a responder aos seus questionamentos. Então você tem aqui um total de 1.570 linhas resumidas em 12 linhas. Bom, pessoal, a nossa videoaula 1 de introdução à tabela dinâmica chega ao final.
Esse curso tem mais 2 videoaulas. Continuaremos apresentando as novidades do Office ou do Excel 2010. Aqui nós podemos ver o tema que será abordado na videoaula 2, que será formatação e filtros em tabela dinâmica. Também apresentaremos uma novidade no Excel 2010, que é a segmentação de dados. Na videoaula 3, falaremos sobre campos calculados e também mostraremos mais uma novidade, que é a opção mostrar valores como. O contato meu aí, o valor das 3 videoaulas é de R$15. Espero que tenham gostado e o mais importante, que seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, me mande um e-mail. É isso, um forte abraço.